Apocalipse capítulo 5. Aleluia. Caleb, pode vir aqui, Caleb. Vamos ler o texto aqui então, a partir do verso 5, do capítulo 5. Então um dos anciões consolou-me afirmando: Não chores, pois o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o selo, para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisso aconteceu que reparei no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões em pé, um cordeiro que parecia estar morto. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. E assim que eu recebi, os 4 seres viventes, os 24 anciões, prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então reparei e também ouvi a voz de grande multidão de anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhares e de milhões de milhões. Eles proclamavam em alta voz: Digno é o cordeiro que foi morto de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Em seguida ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que exclamavam ao que está sentado no trono e ao cordeiro: seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes bradavam: Amém. E os anciões igualmente prostraram-se e o adoraram. Aleluia. Aleluia. Ao que vive Yarabaxe katlavi oramasu lovioma. a glória, Seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, ao que está sentado sobre o trono. Adora Ele, queridos. Abra teus lábios, levante tuas mãos. Seja o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, Aleluia. aquele que é o Senhor, leão da tribo de Judá,
cavalo branco. Uou! E seus Olhos chama de fogo. e sua boca Uma espada afiada. Ele está vestido com manto de sangue. Em sua coxa Está escrito Rei dos dos reis, reis, Senhor dos senhores, Rei dos dos reis, Senhor dos dos senhores, Jesus. Tu és Santo, 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 Santo. Aleluia. Glória a teu nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Pode sentar, querido. Eu tenho percebido assim, amados, algo assim bem interessante. Eu tenho visto em alguns cartazes e banners, inclusive aqui até do nosso, a figura de leão. É o leão e não quero tirar os méritos aqui do leão de forma nenhuma. Mas eu não enxergo muito cartazes e nem banners de cordeiro. E aqui no livro de Apocalipse fala mais sobre o cordeiro do que sobre o leão. Apesar de ser a mesma coisa, a mesma pessoa, o leão e o cordeiro são Jesus Cristo. É uma só pessoa. Mas eu preciso entender as características de um e de outro. Porque senão eu só tenho a metade. Se eu só sou cordeiro, a verdade está incompleta. E se eu só for leão, também está incompleta. Eu também preciso dessas características, preciso desse caráter, vamos dizer, do cordeiro e do leão. Amém, queridos? E aqui, o livro de Apocalipse está falando bem claro que estava ali alguém que parecia morto, mas era o cordeiro. Somente ele tinha ali autoridade, direito para abrir os 7 selos. Então, querido, eu quero falar essa noite então do leão e o cordeiro. Ou o cordeiro e o leão, como você achar melhor aí. Como se encaixar melhor aí no teu. Mas desde já eu quero deixar bem claro, são a mesma pessoa, o cordeiro e o leão. Amém? O cordeiro e o leão é uma pessoa só, que se chama Jesus. É Ele. Mas uma das coisas que, começando assim, querido, eu posso já perceber e ver, é que a gente lendo a Bíblia, acompanhando, estudando, a gente vê aqui que existe um perfeito equilíbrio na pessoa de Jesus.
Se você estudar os livros dos evangelhos aqui, você vai ver esse perfeito equilíbrio na vida de Jesus. E a gente não consegue encontrar nada fora daquilo que ele era como Deus, como Senhor. Então, dentro desse equilíbrio, esse perfeito equilíbrio, a gente pode ver perfeitamente aqui, amados, que ele é ao mesmo tempo, ele é cordeiro e também leão. Se você estudar, você puxar a Bíblia, você vai ver. Você vai ver esse equilíbrio perfeito, você vai ver ele ora como cordeiro e ora como leão. Sendo ele a mesma pessoa. Então a Bíblia diz que aqui o cordeiro que foi morto e o leão que vive. O leão que a gente ouve muito seguido, que ruge. Nós precisamos do leão e do cordeiro. Nós precisamos dessas partes da personalidade dele para nós ser bons cristãos. Digo até mais, para nós estarmos alinhados com o Pai. Para nós estar perfeitamente alinhados com o Pai, nós precisamos dessas duas personalidades dele, que é o leão e o cordeiro. E a gente vem falando muito sobre alinhamento nesses últimos tempos, nesses últimos dias. Então, uma das características aqui, amados, do cordeiro é: ele foi morto. Ele foi totalmente morto. Não foi meio morto. E tem até um cântico que diz que ele foi levado, né? Ele morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. E a Bíblia diz que ele foi levado a um matadouro como um cordeiro. Eu acho que nós não somente precisamos rugir, precisamos balir também. É balir, né? Não é só rugir, é balir mesmo. Então, queridos, uma das coisas que eu posso compreender e entender aqui, queridos, se ele foi totalmente morto, amados, eu creio que nós também ainda há alguma... Não estou falando literalmente, eu quero que vocês entendam, essa morte que eu estou dizendo, são morte das coisas que me atrapalham, que estão me impedindo de eu ser um cordeiro. Então há muitas coisas vivas ainda dentro de mim, na minha vida, que estão impedindo de eu ser esse cordeiro. E ser cordeiro, amados, não quer dizer que eu tenha que passar a mão por cima de pecado, de erro, concordar com as coisas, nada disso. Às vezes eu tenho que rugir. Mas uma das coisas que eu posso entender e posso compreender então aqui, amados, que eu preciso que essas coisas da minha vida que estão impedindo de eu ser um cordeiro, eu preciso morrer, porque ele morreu como um cordeiro. Quais são as coisas da tua vida que têm impedido de você ser um cordeiro, querido? Você tem que crucificar, você tem que deixar morrer essas coisas na tua vida. Então, uma das primeiras coisas que eu quero falar essa noite, então, deixando assim para os irmãos pensarem, para os irmãos refletirem. Eu preciso morrer. O que precisa morrer na minha vida? Meu orgulho, minha soberba, minha arrogância, o meu eu, minha justiça, que não é nada diante de Deus, é trapo de imundície. Meus direitos. Jesus chegou um momento que ele disse: olha, eu não tenho mais direito. O meu direito é fazer a tua vontade, Pai. Esse é meu direito. O cordeiro entende exatamente isso. Esse espírito de cordeiro, essa unção de cordeiro que nós precisamos, para que venha morrer na nossa vida essas coisas que tem nos atrapalhando e nós achamos que não. Mas assim como Jesus, nós precisamos ter um equilíbrio na nossa vida também, entre o leão e o cordeiro. Precisa habitar em mim, então eu preciso morrer. Então, tem tantas coisas, amado, que tem nos impedido, que está muito vivo, está muito latente dentro do nosso eu, da nossa vida. E a gente não quer deixar morrer. Eu me sinto bem com isso, meu ego se satisfaz.
Eu não quero deixar isso, não quero deixar aquilo, porque isso é bom para o meu ego. Massageia meu ego. Nós não queremos nos prostrar diante dele e dizer assim como Jesus: Pai, eu estou angustiado. Eu estou muito angustiado, Pai. Está chegando o momento, está chegando a hora. E ele também compartilha isso com seus discípulos. Eu estou angustiado. Mas, papai, se faça a tua vontade. Se cumpra a tua vontade. Que a tua vontade se concretize e se realize na minha vida. Aí ele morreu. Então nós precisamos, queridos, subir no Monte do Óleo, no Monte das Oliveiras. De vez em quando nos enrolar, nos molhar com óleo, para que o nosso eu morra. Para nós podermos então ter essa característica de cordeiro na nossa vida, amados. A outra coisa que eu vejo aqui, amados, é a mansidão. Ele era manso. Ele era manso, queridos, como verdadeira uma ovelha mesmo, e inocente também. E uma das coisas que eu creio para nós, amados, que a gente quer muitos dons espirituais, quer muita unção do Espírito, quer muitas coisas, mas muitas vezes a gente não quer o fruto do Espírito, lá que se encontra em Gálatas, que nós precisamos muitas vezes de mansidão. Precisamos ser mansos. Eu não estou dizendo ser frouxo. Estou dizendo sobre manso. Jesus era manso, amados. Era manso, mas chegou um momento que ele chegou no templo, pegou ali um chicote e... Vocês estão corrompendo a casa do meu pai. É casa de oração, vocês estão vendendo aí, estão fazendo casas de vendilhões. Então devemos entender bem sobre mansidão, amados. E Jesus, ele era manso a tal ponto assim, amados, que ele constrangia as pessoas. Então dentro dessa mansidão, mas lá no meu espírito, não somente aparente, às vezes tem pessoas que aparentemente são manso, mas lá dentro são um vulcão. E nós precisamos dessa mansidão na nossa vida. Precisamos disso no nosso coração, na nossa vida. Essas são características de um cordeiro. Aí eu preciso trabalhar do Espírito Santo na minha vida. Eu preciso me jogar diante do Senhor constante, diariamente, e clamar: Espírito Santo, vem. Eu preciso do fruto do Espírito. Que vem paz, amor, alegria, mansidão, domínio próprio. Ali vem os 9 frutos. Mas eu preciso, amados. E Jesus era exatamente isso, queridos. Ele era manso, ele era inocente. E nós também precisamos disso, amados. Exatamente um cordeiro, na verdade, ele é manso, ele é inocente. Dentro do meu interior eu preciso ser manso e ser inocente. Sabe, não posso ter pensamentos ruins. A Bíblia diz: tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é amável, tudo venha, que ocupe o vosso pensamento. E será que é exatamente isso, querido? E ele está dizendo: olha, eu preciso. Eu sou manso, eu sou humilde, eu sou inocente. Eu preciso também clamar e buscar o Senhor, para que as coisas que não têm agradado o Senhor, que não têm me deixado ser cordeiro, morrer dentro do meu interior. Eu preciso também da mansidão do Espírito sobre a minha vida. E a gente vem falando, a gente vem comentando muito assim sobre orgulho, querido. Orgulho, meu eu, minha vontade, meu querer. Às vezes nós queremos mais agradar pessoas do que o próprio Deus. Às vezes nós queremos fazer coisas para as pessoas e não estamos fazendo para o Senhor. E às vezes então a gente tem que parar um pouquinho. Eu tenho que parar um pouquinho para ver o meu orgulho, minha soberba, meu eu, minha justiça. E às vezes, amados, apesar de parecer humilde, nós não somos humildes. E é isso que Deus tem
mexido, queridos. E nós sabemos que a soberba é o motivo de muitas pessoas caírem. E estão caindo. Eu não estou falando só com membros, estou falando como pastores também. Aí são consagrados, ou tem uma igreja, tem isso, aquilo. Já começa a ficar pomposo. Ah, agora sim, agora eu sou cara. Agora eu vou mandar, agora eu vou fazer isso, aquilo. Já está começando tudo errado. E essas coisas então têm me impedido de ser um cordeiro, queridos. Eu tenho minha justiça própria. Eu tenho meu próprio julgamento. Eu julgo as coisas e as pessoas, e essa é a verdade para mim. Então eu creio de todo o meu coração, amados, que está faltando mais humildade em nosso meio, no meio da igreja. E é por isso que tem feito, como eu falei, várias pessoas caírem. Vários homens de Deus caírem, mulheres de Deus. Eu não estou falando humildade se dobrar para o pecado. Pecado é pecado. Continua sendo pecado. Não vamos maquiar o pecado, não. Amar pecado é pecado. Ser humilde não é se dobrar para o pecado, não é se dobrar para as coisas erradas, não, amados. Ao contrário. Uma das coisas eu estava meditando ontem, então eu creio que a mansidão e a humildade gera submissão. Se eu não tenho mansidão, não tenho humildade, querido, eu não sei o que é submissão. Aí eu estou andando pela minha própria vontade, pelo meu próprio querer. Então eu não estou submisso a quem eu devo ser submisso. Tem um texto na Bíblia, amado, que me abriu o entendimento. A gente prega para tantas coisas, mas esse texto aqui, abre a tua Bíblia aí em Mateus capítulo 3. Abriu meu entendimento aqui para o Cordeiro, amados. Aleluia. Esqueci de falar aos irmãos que vão se batizar no próximo domingo. Estejam aqui às 6 horas da tarde, 18 horas, tá bom? Todos que vão se batizar. E se for possível, botar, né, as irmãs uma camisa, pode ser branca, mas por baixo outra blusa escura, né? E vem para trocar roupa, traga a toalha para secar e tal. E a roupa para trocar também. Amém, queridos? Aleluia. Os homens também. Mateus capítulo 3, versículo 13. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Mas João se recusava, justificando: sou eu quem precisa ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, entretanto, declarou: deixa assim por enquanto, pois convém que façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. A gente sempre fala sobre o batismo, sobre o céu aberto, sobre todas essas coisas. Mas eu vejo um cordeiro se submetendo aqui. De antemão quero dizer para você, Jesus se submeteu para alguém que era menor que ele. Eu estou falando alguma heresia? É exatamente isso que nós estamos precisando nos nossos dias de hoje, amados. É reconhecer aquilo que as pessoas carregam. É reconhecer aquilo que as pessoas têm. Não é porque eu sou pastor, eu sou um líder, que eu não posso escutar, que eu não posso me dobrar e não posso me aconselhar. E Jesus aqui então ele está fazendo exatamente isso, amados. Como cordeiro, ele respeitou a posição aqui de João. E nós precisamos também respeitar as posições, amados, a unção que há sobre alguém. Exatamente isso, amados. Nós precisamos, como cordeiro, assim como Jesus, nós precisamos honrar as pessoas que têm algo que carregam.
Tem pessoas preciosas, pessoas cheias do Espírito que buscam Deus, que dentro da presença de Deus, nós precisamos honrar essas pessoas, conversar com eles e receber. Converse com essas pessoas que você recebe dele. Não é porque você está 20, 30 anos dentro da igreja, nada disso, querido. Alguém que chegou ontem pode te dar a palavra de sabedoria e de entendimento. Aleluia. E uma das coisas que eu posso compreender e entender, por que Jesus tomou essa atitude? Jesus tomou essa atitude porque ele estava alinhado com o Pai. As pessoas que são cordeiros têm essa característica de cordeiro, que se dobra, tem esse pensamento e tem essa atitude, elas estão alinhadas com Jesus. Estão em perfeita harmonia com Jesus, porque entende esses princípios, queridos. A submissão. Eu entendo que a submissão, ela nos alinha com os propósitos de Deus. Quando eu me prostro diante dele, quando eu tenho esse entendimento da minha vida e ajo dessa forma também, queridos. Aleluia. Então esse é o entendimento que eu tive aqui, amados, lendo. Jesus era maior que João. Jesus não precisava se batizar, ele não tinha pecado. Ele não precisava ser batizado, ele não tinha pecado nenhum, ele era santo, ele era puro, não tinha nada. Eu dei uma pesquisada daí, mas só que no primeiro século, amados, o batismo da água não somente significava arrependimento, ou apenas arrependimento dos pecados, mas também simbolizava dedicação à santidade e purificação das influências do mundo e submissão ao líder espiritual do momento. E o líder espiritual daquele momento era João. Aleluia! Vamos tentar entender essas coisas assim, mas de viver dessa forma como cordeiro, entender a nossa liderança, aqueles que são líderes sobre nós. Ah, me magoou, me feriu, me fez isso, fez aquilo. Ah, amado, eu preciso do coração de cordeiro para entender algumas coisas. Eu queria fazer aquilo, isso, mas não deu para fazer. João não queria batizar Jesus. Não é isso que diz o texto? Jesus não queria batizar Jesus de forma nenhuma, porque ele sabia quem era Jesus. Mas Jesus, dentro da sua humildade, como cordeiro, ele se prostrou. Não, João, para que se cumpra toda a justiça, vem, eu preciso ser batizado por você, João. Eu preciso ser batizado para que a justiça, para que toda a justiça se cumpra. Ele se submeteu então, queridos. Não foi, eu fico pensando, não foi na verdade uma ordem de João Batista. Eu creio que ele se submeteu à ordem correta do Pai. Precisamos entender essa ordem correta. A ordem correta vem do céu, ela vem do Pai. Eu estou pregando, compartilhando, não gosto da palavra pregar, estou compartilhando com os irmãos aquilo que eu recebi do Pai. E estou cuidando aqui para não dizer nada de errado, para que o Pai não venha aqui desagradar o coração dele. Porque eu quero que você saia daqui essa noite como cordeiro e como leão. Cheio da unção e da autoridade. Entendendo essa ordem correta do Pai. Jesus, não é minha vontade, João, nem a tua. Essa ordem é correta, ela vem do Pai. E eu preciso cumprir toda a justiça. E foi escrito no céu. Então eu venho cumprir na terra. Eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir. Isso que precisamos compreender e entender, amados. João era o profeta ungido da sua geração. Era o cara, amados. Ele era o verdadeiro leão. Ele apontava a raça de víboras. Quem vos livrará da ira vindoura?
Acho que ele precisava um pouquinho de cordeiro. Mas ele era o cara ungido. Ele era ungido de Deus, ele era o profeta de Deus nesse tempo aqui, queridos. Daquela geração, ele era o cara, o profeta ungido de Deus, amados. E Jesus se submeteu a ele. Deus disse: só tu veio preparar o caminho para mim, eu sei quem tu és, João. E tanto é que depois ele diz: ó, como os nascidos de mulher, não há, e nem haverá outros que nem esse cara aí. Ele sabia quem era João. Ele olhava para João e dizia: esse cara é ungido. Esse cara está cheio de unção. Ele atraía, mesmo aqui com murmuração ali dos líderes religiosos, mas vinha a multidão ao encontro dele. Ele estava no deserto. Ele não precisou entrar na cidade, ele ficou no deserto, lá do Rio Jordão, e ele atraía as pessoas. Tem unção ou não tem? Jesus entendeu, Jesus viu. E como cordeiro nós precisamos ouvir a unção que tem do nosso irmão, da nossa irmã, nas pessoas que estão em nós. Não menosprezá-las, não rejeitá-las, mas entender essa unção, querido. Não é porque eu sou maior, tenho título. Título não é nada, querido. Pastor, ei. É minha vida. É meu entendimento, conforme eu tenho entendido e vivido. E Jesus, ele olhou e viu e se submeteu a ele. Outra coisa assim, amados, que me chama a atenção. Jesus não era maior que Maria e que José? Jesus era maior que seus pais terrenos. Eu não vejo a Bíblia falar que ele desobedeceu, que ele fez isso, fez aquilo, que ele disse: ei, pai, mãe, para aí, eu sou o cara. Ele também se submeteu, ele entendia isso, queridos. Ele entendia porque ele era cordeiro. Jesus se submeteu àqueles que eram menor que eles, porque ele estava alinhado com o plano do Pai. Quero repetir bastante isso, querido. Olha, aqueles que são cordeiro e leão também, não somente cordeiro, mas o cordeiro e leão, eles estão perfeitamente alinhados com o Pai. Estão cumprindo corretamente a ordem que vem do céu sobre as suas vidas. E ele ser batizado por João fazia parte como cordeiro. Fazia parte, era o plano de Deus, o projeto de Deus. Jesus primeiro ele se submeteu ao Pai. E nós sabemos que ele era totalmente submisso ao Pai. E depois ele foi descendo: eu sou submisso ao Senhor. Depois aos pais terrenos, e João Batista também. Como profeta, ele é profeta, eu entendo. Então eu creio assim, amados, que usar uma expressão assim, não se escandalize. Nós precisamos de um batismo de submissão. Nós precisamos de um batismo de mansidão, como Jesus, como Cordeiro, como Jesus, amados. Que Jesus até lhe diz assim: olha, o negócio é o seguinte, Lucas capítulo 10, versículo 13, ele diz assim: portanto ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Então Jesus também estava vendo ali os discípulos, amados. E eles não somente foram cordeiros, mas também eles foram leão, porque eles fizeram coisas maravilhosas. Depois quando eles voltam e começam a dar ali para Jesus, ali o retorno das suas viagens, eles começam então a falar coisas maravilhosas. E como João também aqui, amados, conhecia. Abra sua Bíblia lá no livro de João. Só quero ler aqui para os irmãos entender que João sabia quem era Jesus dentro da palavra.
E tinha algum da parte dos fariseus fazendo perguntas a João, e o do versículo 26. Então ele diz assim: João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós já está quem vós não conheceis. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele diz mais: esse é aquele do qual eu disse: depois de mim vem um homem que tem excelência, que tem a excelência, pois que já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas a fim de que ele fosse revelado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descendo do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, entretanto, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu de fato vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então ele conhecia Jesus, amados. Quando Jesus foi ao encontro dele, ele sabia. E dos 4 evangelhos, eu gosto muito do livro de João, e todas as vezes a pessoa logo que se converte pede: pastor, qual é o livro que o senhor me indica para ler? Leia João. Porque o João, ele, além de ser objetivo, sucinto, a gente vê algo muito, ele é muito profundo. Ele é mais profundo que os outros livros. E o que mais me chama, uma das coisas que me chama a atenção aqui, quando ele está dizendo, ele está falando: olha, ele já está no meio de vós, vocês não conhecem, mas ele está no meio de vocês. Mas quando ele diz assim, ó, que quando o Espírito desceu sobre ele, e o Pai tinha dito para ele: aquele que tu vires, que o Espírito Santo vai descer e vai permanecer. É o único dos evangelhos que fala permanecer. Nem Mateus, nem Lucas e nem Marcos fala, somente ele fala. Então, uma das coisas que eu posso pegar assim para nós, como João viu, e como Jesus, como Cordeiro, ele precisava desse Espírito. Então, por isso que eu disse assim: nós precisamos desse batismo de Cordeiro na nossa vida. Nós precisamos dessa unção de Cordeiro na nossa vida. Nós precisamos de um batismo de humildade na nossa vida, para reconhecer, para ter esse entendimento, para ver e saber ouvir o céu. É disso que estamos precisando, queridos. Ele está falando aqui, está mostrando. Sabe, amados, assim como João, as pessoas também sabem se você é um cordeiro. Não tem mais pessoas bobinhas não, amados. O mesmo Espírito que habita em mim, o mesmo Espírito que habita no outro, amados. E ele fala, ele mostra. João tinha a revelação, porque Deus havia revelado para ele, o Pai tinha revelado. Ele disse: olha, o cara está no meio de vocês. Aí Deus disse: aquele que tu ouvir descer o Espírito e permanecer nele. Eu não o conhecia. Aquele que entretanto me enviou a batizar com água, que foi Deus, me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, uma das coisas aqui que me chama a atenção, amado, a gente tem só esse cordeirinho hoje, cordeirinho amanhã, cordeirinho aqui, cordeirinho ali. Amados, eu tenho que deixar esse Espírito, então, entrar e permanecer na minha vida. Eu preciso dessa unção de cordeiro na minha vida, para ter um equilíbrio entre o cordeiro e o leão. Para mim me alinhar com o Pai, para que o Espírito Santo verdadeiramente tome minha vida. Assim como ele fez com Jesus: vou te levar para o deserto. Amém. Vou te usar você para curar, para tantas coisas, para pregar, para evangelizar, para ir. Mas eu preciso do Espírito Santo. Ele tem que permanecer em mim. Não é conhecimento intelectual, não é conhecimento teológico. É Ele. É
É Ele. É Ele que faz a diferença dentro de mim. Então o Espírito, esse Espírito Santo que veio sobre Jesus, que permaneceu em Jesus, ele deve permanecer em mim. Ah, pastor, mas eu já tenho o Espírito Santo. Ah, então tá bom. Mas Paulo diz, ó, não extinguais o Espírito Santo e também não apagueis o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo. Como Cordeiro, queridos. O Espírito Santo, como ele permaneceu aqui na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem que também permanecer na nossa vida. Então eu preciso, amados, eu preciso desse Cordeiro dentro do meu interior. Mas ao mesmo tempo também eu preciso desenvolver um caráter de coragem, poder, autoridade e justiça. São as características do leão. Eu preciso ter isso, amados. Às vezes, somos covardes. Principalmente no tocante ao reino de Deus. Às vezes não achamos que não podemos, essa coisa toda, queridos. Mas eu fico vendo assim, que a gente faz tantas coisas, tem coragem para tantas coisas. Mas para assumir um compromisso com o Pai, nós não temos. Às vezes eu fico vendo assim, amados, que surge um problema, uma adversidade, algo na minha vida. Inesperado ou não, ou vem como consequência. A primeira coisa que eu faço, sabe o que é, amado? É deixar meus cargos na igreja. É deixar meu compromisso com o Pai. Isso não quer dizer somente cordeiro, amados. Isso não faz parte de um leão também. Não é característica de um leão. O leão, ele tem essas características ele tem um caráter de coragem. Ele é corajoso. Não importa a situação, não importa a adversidade, não importa o que está vindo, mas eu tenho esse caráter, Eu estou alinhando com o Pai. Há algo em mim que é cordeiro, mas também o leão também tem que estar equilibrado dentro de mim. Então eu não tenho espírito de covardia. Paulo falando com Timóteo, eu não tenho vos dado espírito de covardia, eu tenho vos dado espírito de poder. Poder não é arrogância, não é soberba que eu estou dizendo, mas esse espírito que deve ter em nós, amados, permanecermos em Deus firme. Mesmo na luta, na adversidade que vem, não desanimar, não recuar, não retroceder. Então eu deixo as coisas do céu, deixo as coisas do reino e vou acertar as coisas lá fora, amado, está errado. Isso que devemos entender, amados, essas palavras que devemos entender, essas atitudes aqui, queridos. Caráter de coragem, de poder, autoridade, justiça. Uma das coisas, amados, que está muito latente, mas vou deixar para falar um pouquinho mais no outro dia, é a justiça. A gente não conhece o que é a justiça de Deus. A gente só conhece a nossa justiça, achamos que estamos certos. Podemos falar, fazer tudo quanto é coisa, achamos que estamos certos e não estamos não, querido. Mas a justiça de Deus, quando ela reina, quando está em nós, amados. Então ela vem, aí vem essa unção de leão. Vem rugindo dentro de nós, nosso coração, nosso espírito. Ele vai nos dando um caráter de reinar. Você sabe reinar. O leão sabe reinar, o leão sabe governar. Aleluia, queridos. Jesus, ele reinou, ele era cordeiro e leão, ele reinou, ele venceu, morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Por isso que nós precisamos sondar o nosso coração. Porque de repente eu tenho mais de um e pouco do outro. De repente eu tenho muito do outro e pouco do outro.
Alguns têm muito do leão. E dizem, tenho poder, tenho autoridade, eu sou forte. Amém, querido? É isso mesmo. São características de um leão. Poder, autoridade, fortaleza. Isso é verdade? É verdade sim, mas meia é verdade. É a metade da verdade. Se o cordeiro não estiver dentro de mim, então isso não há um equilíbrio, então eu sou só leão. E está faltando um pouco de cordeiro dentro de mim. As características que nós vimos aqui do cordeiro são mansos, são submissos, são bondosos, são compassivos, são fracos interiormente. É isso, pastor. É isso mesmo. Exatamente isso, amados. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 4. Paulo ali falando, ali não quero dizer se retratando, mas estava ali falando a respeito dele, do ministério, do chamado, ali aos Coríntios. Então ele diz lá no versículo 13, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 4. Porque de fato foi crucificado em fraqueza. Isso é Jesus. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros, pelo poder de Deus. Mas eu gosto muito da tradução dessa minha Bíblia aqui, da King James. Olha o que diz a King James nesse mesmo versículo. Porque apesar de haver sido crucificado em fraqueza, ele vive, e isso pelo poder de Deus. Semelhantemente somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para vos servir. Não é o forte que serve ao fraco. É a palavra do Senhor, amados. Ser cordeiro fraco, nele nós somos fortes, amados. Neles nós somos leões, vamos rugir. E ele gera santidade, humildade, submissão, mansidão, bondade. Ele gera tudo isso em nós, queridos. Alguns dizem, não, eu não sou ninguém, sou fraco, gostaria de poder para fazer mais coisas, mas não consigo. Isso até é verdade, queridos. Tem pessoas assim. Ou é metade da verdade. Mas eu preciso também do leão rugindo dentro de mim para mim fazer essas coisas. Para mim realizar essas coisas que eu não consigo, não posso. Que eu me considero fraco. Porque se eu só tenho o leão dentro de mim, eu sou um cara arrogante. Eu sou um cara soberbo. Então, amado, você vai ver, vai reconhecer que essa pessoa que você conhece, se ela é arrogante, soberbo, então ela só tem, não posso nem chamar que seja leão, não é leão. Mas a pessoa que só tem a característica do leão na sua vida, ela é exatamente isso, ela é arrogante. Porque ela pode, ela faz, ela tem unção, tem poder, Se eu tenho só o cordeiro dentro de mim como característica na minha vida, aí vou estar sempre dizendo que eu não posso, não vou conseguir, não vou chegar lá, não vou chegar à vitória, assim como o leão, amados, que ele tem essa característica. Eu creio que o mundo está precisando ver e ouvir da sua igreja uma demonstração de compaixão e também de autoridade do Senhor Jesus. Não se submeter às coisas, amados, do mundo.
Por isso que nós devemos nos refletir. Qual é o lado que eu tenho mais na minha vida, do cordeiro ou do leão? Ou vice-versa. Eu preciso ter um equilíbrio na minha vida, tanto do leão quanto do cordeiro na minha vida, amados. Isso é possível e é necessário para nós, como igreja do Senhor Jesus. É possível, diga para o teu irmão que está ao teu lado, é possível e é necessário que nós tenhamos os dois. E cada dia mais, amados, cada dia mais. Deus está nos ensinando a ser mais bondosos, mais humildes, mais submissos, mais fracos, mais mansos. E ao mesmo tempo Ele está nos ensinando a sermos mais fortes, mais cheios de fogo, mais cheios de autoridade, poder e de unção. Então esse tudo faz parte, amados, da nossa vida como cristão, do cordeiro e o leão. Porque isso vai levar a nossa vida, vai nos levando, vai nos alinhando com o Pai. Eu creio que esses dois aspectos, eles são verdadeiros, amados. Eles devem ser desenvolvidos na nossa vida, constante, diariamente. Porque eu entendo que esse é o caráter completo de nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro e o Leão. Por isso que aparece aqui no livro de Apocalipse, tanto o leão quanto o cordeiro, o leão da tribo de Judá e o cordeiro que foi morto. Mas está lá adiante, ele vai abrir os selos. Amém, meus amados? Então, de vez em quando, nós precisamos não somente rugir, mas precisamos balir também. A gente ouve muito rugir, vamos rugir, amém. Glória a Deus. Mas vamos balir de vez em quando também, amados. Vamos ter esse equilíbrio. Vamos rugir e vamos balir como cordeiros, como ovelhas. Que uma das coisas que eu entendo, amados, que é o rugir do leão e o balido da ovelha, amados. Ele leva um som no céu. Pode não ser conhecido nosso, mas diante do Pai, diante do Senhor e de Jesus também, amados, ele é reconhecível. Quando nós começamos, esse som sai do leão e do cordeiro. Ele atrai o coração de Deus. Ele atrai o coração do Pai. Ele mexe no céu, querido. Ele começa a mexer com as nossas espirituais. Aleluia. Então nós precisamos urgentemente como igreja sermos batizados com o Espírito do Cordeiro e do Leão, em equilíbrio, para dizer: Senhor, eu quero esse equilíbrio na minha vida, porque eu quero estar alinhado contigo, Senhor. Eu quero entender as coisas corretas que vêm do céu para a minha vida. Amém, meus amados? Fique em pé, vamos orar. Aleluia. Então um dos anciões consolou-me, afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Isso aconteceu que reparei no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões em pé um cordeiro que parecia estar morto. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele veio e pegou o livro na mão direita de quem estava sentado no trono,
E assim que o recebeu, os 4 seres viventes, os 24 anciões, prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taça de ouro cheias de incenso, que são a oração dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então reparei também ouvia a voz de grande multidão de anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhares e de milhões. Eles proclamavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Em seguida ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que clamavam: Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes brandavam: Amém. E os anciões igualmente prostraram-se e o adoravam. Aleluia, querido. Agora você pode entender um pouquinho mais do texto que nós lemos. Eu quero fazer uma coisa aqui essa noite, quero perguntar para você. Enquanto eu estava aqui preparando essa palavra, essa mensagem, eu disse: Deus, eu tenho isso de leão, mas não tenho isso de cordeiro. Eu tenho isso de cordeiro, mas não tenho isso de leão. Eu disse: Deus, mas eu quero fazer as coisas corretas, a coisa certa. Eu quero estar alinhado com o teu reino, com a tua vontade. Então Deus aí me ensina, me mostra. Espírito Santo começa a me alinhar com a vontade do Pai. Começa a me mostrar o que eu preciso de cordeiro e de leão, para mim estar na total vontade do Senhor. Aconteceu comigo, amados. Eu quero fazer um apelo para você essa noite, querido. Se você sente que você tem mais de cordeiro e pouco do leão, ou vice-versa, ou você precisa de algo mais, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Queremos orar por você essa noite. Aleluia. De repente você precisa, vou usar a expressão assim, simbolicamente. Você precisa um batismo do cordeiro, um batismo do leão. Precisa dessa unção na tua vida. Aleluia, é a tua oportunidade essa noite. Se você não conhece Jesus e quer aceitar Jesus como Senhor, esse Cordeiro como Senhor da sua vida, também venha. É a oportunidade. Você que anda atribulado, você que anda aí com problemas, dificuldades, esse Cordeiro está dizendo para você: venha, 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 venha. Queremos orar por você essa noite. Queremos que você saia daqui essa noite com esse equilíbrio completo entre o cordeiro e o leão. Aleluia. Aleluia. Aleluia, presbitérios, líderes aí, amados. As irmãs, irmãos, vamos orando com o pessoal aqui. Vamos estar ministrando com eles aqui, os pastores, presbitérios, líderes. Vamos lá, amados.
Aleluia. Adore o Senhor. Adore o Senhor, celebre a Ele. Como o cordeiro e o leão. Aleluia! O mais belo milhares e milhares. Oh! Derrama a tua unção, Senhor. Vem com o teu fogo, Senhor. Vem nos queimar. Vem, Espírito Santo querido. Conheça o cordeiro e o leão. Quando você tem um equilíbrio completo do leão e do cordeiro, você conhece ele. Você está ligado nele, você está alinhado com ele. Aleluia. Aleluia. Glória a teu nome, Senhor. Aleluia. Quarta-feira tem mais, às 20 horas. Todos estão convidados. E o final de semana, sexta, sábado, domingo. Sexta-feira começa às 9 horas da manhã e depois temos o culto às 20 horas. No sábado também, o mesmo horário. E no domingo também. Domingo vai ser 12 horas, podemos 10 horas, 12 horas de celebração, de adoração, ininterrupta, direto, sem parar. Amém, queridos? Depois teremos o batismos e teremos a Santa Ceia do Senhor. Amém, querido? Dá um abraço ao teu irmão que está ao teu lado, atrás aí, e diga: olha, quarta-feira tem mais.
Quarta-feira tem muito mais, muito mais.